Nesse vídeo eu vou falar sobre o Fantech Studio, tanto a sua versão normal e a sua versão Pro. Eu vou falar para vocês as diferenças deles, tá bom? E também vou falar minha opinião usando esse headset por mais de 5 meses. Então se você quer saber se realmente vale a pena você investir seu dinheiro no Fantech Studio, fica nesse vídeo. E agora vamos falar sobre sua construção. O ponto mais positivo desse headset é sua leveza, né? Ele pesa apenas 180 gramas devido a ter muito plástico, né? É um plástico de, bom, qualidade mediana, não é uma qualidade muito boa, tá? Só que graças a esse plástico a gente consegue tanto a leveza e a parte da flexibilidade. Não dá uma impressão que, mesmo ele sendo leve, ser um fone, um headset, né, que não tenha resistência, que não tenha durabilidade. Parece realmente ser muito durável durante esses 5 meses aí que eu estou utilizando. O lado ruim, por ter muito plástico, né, é que range um pouco, né, faz um pouco de barulho. Não é um barulho que vai incomodar durante o uso, não muito, né, talvez faz algum sonzinho na sua orelha ocasionalmente, então você vai ter talvez aquele ASMR, né, rangindo aí, né, do plástico um com o outro. Mas não é algo que me incomoda, não para o meu uso no dia a dia. Temos aqui uma almofada de boa qualidade, né, com tecido, né, então o tecido acaba sendo uma coisa mais respirável. Eu gosto bastante porque eu vivo em uma região quente, né, então diferente do couro que você acaba suando muito a orelha, o couro também ele descasca, né, por causa do suor, não acontece isso aqui nesse tecido, tá bom? Outra coisa que eu gosto bastante é que essa almofada dá para sentir que ela é de memória, sabe? Então ela vai deformando dependendo do formato da sua orelha e ficando mais confortável. Outro ponto bastante positivo na construção desse headset é essa parte, essa área, né, que dá para entrar tranquilamente sua orelha, só se sua orelha for muito grande. No meu caso, no meu fone antigo, minha orelha encostava na almofada. E nesse aqui que é bem maior, né, minha orelha ela já entra certinho, tranquilamente, então acaba ficando muito confortável. Vale ressaltar, na parte aqui de cima não temos nenhuma espuma, tá? Então vocês vão ver, ó, o meu dedo basicamente encosta no outro aqui, que é uma parte um pouco chata para algumas pessoas. Eu pensava que seria até meio que desconfortável por não ter espuma, só que como o headset ele é muito leve, cara, eu desço lá, levo lixo, eu subo pra cozinha, eu esqueço que eu tô com o headset, tão leve, tão confortável que ele é. Aqui em cima a única coisa que tem mesmo são duas hastes aqui que aparentemente é de plástico. Tem essas hastes aqui exatamente para poder fazer isso aqui, ó, com tranquilidade, ó. Certo? Então, em relação à construção, pelo menos a parte aqui em geral, é muito boa. E temos aqui um microfone, né, muito bem escondido, né? É só puxar aqui, ó, tá vendo? Você puxa, ó, tranquilamente e pronto. Você usa seu microfone. Quiser esconder novamente, né? Muito prático, muito bom. O legal também, vem essa bolsinha aqui de transporte, tá? Que dá para colocar seu headset aqui dentro. Aí talvez você imagina, pô, será que cabe aqui dentro, né, o headset? Uma coisa muito legal desse headset é que temos essa forma, ó, de você poder dobrar para transportar, né? Fica muito mais prático. Então você só coloca aqui com facilidade, ó. Você vem aqui, ó, coloca. Prontinho, ó. E aí, ó, que legal, muito bacana, né? E temos aqui o nosso pendrive, né, que conecta o wireless no computador, certo? Aí você pode usar sem fio, né, à vontade. Como a minha versão não é a Pro, não vem a parte wireless, né, que conecta no celular. Só que eu vejo até meio que uma inutilidade, né? Afinal, você pode conectar Bluetooth pelo seu celular, que é muito mais fácil, né? Vem também um cabo USB-A e USB-C. E também temos uma entrada P3 e USB-C, beleza? E agora vamos falar sobre sua qualidade sonora, se realmente é boa. Avisando, gente, que eu sou uma pessoa muito chata com som, então eu vou ser o máximo crítico possível nessa avaliação. Primeiramente, ao primeiro momento, ao usar esse headset, eu percebi uma desvantagem em relação ao som. Não ao som exatamente, mas é por causa das suas almofadas. Como a almofada é de tecido, muito respirável, o som acaba vazando com facilidade ou entrando com facilidade. Entre aspas, tá? Não é tão exagerado assim, mas você sente que o som ele vaza um pouco. Aí aquele isolamento acústico que você tem em um headset de couro, você não tem aqui. Só que a qualidade sonora desse headset é fantástica.
sério mesmo. Temos um drive aqui de 50mm que já mostra uma boa potência sonora, tá? Eu não preciso colocar volume 100 para escutar bem, 70, 60 já tá ótimo, tá bom? Até menos, dependendo da situação. E os sons aqui são muito equilibrados. Não puxa muito pro grave, não puxa muito no agudo. Principalmente se você ir lá no software desse headset e você colocar um preset de equalização chamado Acoustic, você já vai sentir que o som vai sair muito melhor. Você vai escutar até alguns detalhes que você não escuta em alguns fones de ouvido. Falo isso realmente de experiência própria, tá? Eu testei com o meu Red Dragon, que puxa um pouco mais pro grave, só que esse aqui ele pega alguns sons a mais, então é muito mais fiel à música realmente. Então se você quer uma qualidade boa sonora, esse headset é para você. Lógico, vale ressaltar, como não tem aquele isolamento acústico igual aos outros, talvez não dá aquele mesmo nível de imersão. Só que ainda eu acho muito bom. E o lado bom também dessa história é que você, sei lá, se alguém te chama e tal, você vai conseguir ouvir alguém te chamando, sabe? E agora eu vou apresentar a vocês o software do Fantech Studio. Lembrando que tanto a versão normal e a Pro tem o mesmo software, muda nada, tá bom? Temos aqui a primeira parte, que é o volume, que é do microfone. Aqui é do próprio headphone, do som mesmo. E aqui é o cancelamento de ruído. Então, quanto maior será o seu cancelamento de ruído. Então, se você quiser tirar o cancelamento de ruído, apesar que eu não recomendo, você pode desligar aqui também, ó. Beleza? Agora, temos aqui também a parte de equalizar, que é muito legal. Muitos headsets, né? Você não vai ver com equalizador nessa faixa de preço. Geralmente são headsets mais caros, geralmente que tem. E aqui temos, né? Com alguns presets bem interessantes, principalmente o Acoustic. Eu recomendo demais deixar ativado e no Acoustic, tá? Eu gosto muito do Acoustic aqui, o som fica muito bom. Tem o Bass, que aumenta os graves. O Game, né, para você ouvir passos, coisas do tipo, é bem interessante também, mas para ouvir música é uma bosta o Game, tá? E você pode, você mesmo, customizar aqui, ó. Muito legal, né? Mas eu gosto sempre de deixar no Acoustic. Temos aqui a parte do som 7.1, que é um som legal, né? Se você gosta, né? Eu pessoalmente não curto, eu fico meio embaralhado ainda. Acho, pra mim até piora a minha gameplay, mas esse aqui é o meu caso. Mas como o som de 7.1 que eu já testei, tá muito bom e atende super bem. E agora estamos escutando o microfone do Fantech Studio. Acabei de ativar aqui, então o que você está ouvindo é sem tratamento de ruído e nada do tipo. Agora até a gente vai testar aqui também alguns efeitos para você ver como é. Então vamos lá do monstro. Efeito de criança. Agora outro efeito que nem sei o que é. Efeito de mulher, né? Agora de macho. Também tem um De rádio. Agora de rádio eu não sei como é. E voltando para a versão normal. E aí, o que vocês acharam desse microfone pela faixa de preço de um headset em torno de R$250 a R$300? E agora vamos falar sobre os botões desse headset. O primeiro botão é o seguinte, ele tem 3 funções. Se você clica na parte de cima aqui, ó, você vai mutar o microfone, segurando novamente, você desmuta. No botão de baixo, na parte de baixo do botão, você segurando, você liga, e você segurando novamente, você desliga, beleza? Agora, se você só dá um clique nesse botão, você muda o estilo de som, tanto para música ou para jogos. Nos jogos, é principalmente se você quer ouvir os tiros, os passos, de uma forma mais aguda, mais forte, digamos assim. Temos aqui um botão de mais e menos, que é para aumentar ou diminuir o som. Eu, pessoalmente, não gostei muito, porque não adianta você segurar que não vai aumentar a música, sabe? Segurando, você tem que ficar clicando várias vezes, e aí isso aí acaba sendo um pouco chato, que você fica escutando aquele barulhinho, né, de plástico, né? Aí não gosto muito. Seria legal se fosse tipo de rodela, né, algo assim, seria mais prático, né? Temos aqui a parte que muda para Bluetooth ou para 2.4 GHz, né? Então você desce, Bluetooth, subindo, 2.4 GHz. A entrada USB-C aqui, né? E aqui tem um sinalizador, né? Verde é para o wireless, azul está conectado ao Bluetooth, vermelho é que está carregando, beleza? E agora é o seguinte, se está carregando no vermelho e do nada a LED apaga, é porque chegou no 100%, beleza? E agora eu vou entrar em um tópico um pouco polêmico, talvez, que é a bateria desse headset. Eu vi muitos vídeos falando que realmente ele oferece as 40 horas tocando som direto, sabe? Usando
mas não é meu caso. Então eu poderia dizer que ele dura entre 24 horas mais ou menos, tempo médio aqui pra mim de bateria. É um tempo bom ainda, me agrada, certo? Só que não é as 40 horas que eu vejo falando que tem, né, na caixa. Mas ainda, a bateria desse headset me agradou positivamente, apesar que ainda não é as 40 horas que eu tanto sonhava, né? E uma das dúvidas que muita gente vai ter é se compra o Fantech Studio normal ou a versão Pro, olhando principalmente a diferença de preço de cada um, né? No caso aqui eu paguei R$250 nessa versão normal, mas sinceramente, se eu visse isso aqui, uma versão Pro por 320 na época, eu comprava, sabe? E o que acontece? Qual a diferença do normal e do Pro? Primeira coisa, é mais opções de cores para você escolher na versão Pro. Também a gente tem uma diferença na parte de conectividade. Você tem a conexão wireless no celular, só que eu acho muito inútil, afinal eu sou muito mais conectar o meu headset pelo Bluetooth no celular. Eu acho muito mais prático, não tem que ter nada conectado no celular. Então, eu sinceramente eu vejo meio que uma inutilidade. Só que tem uma utilidade que pode ser talvez interessante para você nesse headset Pro, que é o seguinte: na entrada USB-C para USB-A, na versão normal não dá para você ouvir e carregar ao mesmo tempo. No caso dá, só que você tem que manter o wireless conectado, sabe? Já na versão Pro você pode desligar o headset, conectar no USB-C e no USB-A e ficar ouvindo tranquilamente enquanto está carregando o seu fone e o seu fone não está ligado. E por que isso aqui é bom? É que não vai viciar a bateria, porque a pior coisa para qualquer equipamento eletrônico, afinal, se você usa ele e carrega ao mesmo tempo, acaba desgastando mais a bateria ao decorrer dos anos, né? Então isso aí pode ser uma desvantagem bem ruim de você escolher a versão normal, tá bom? Mas é basicamente isso, as diferenças. Eu acho o resto, pelo que eu vejo, a qualidade de som é a mesma coisa, a construção é a mesma coisa, mas tem essas aí, essas pequenas diferenças, beleza? Mas afinal, vale a pena investir no Fantech Studio, tanto a versão normal ou Pro? Cara, vale a pena sim. É um excelente headset, muito leve, muito confortável, boa qualidade de som, um microfone ok, né? Não é o melhor das galáxias, mas pelo preço tá melhor que muitos por aí, tá? E realmente é um bom custo-benefício. Eu compraria novamente com tranquilidade. Lembrando que eu recomendo mais a versão Pro, porque a Pro você tem umas certas vantagens que eu acho ao longo dos anos você vai agradecer por ter comprado, sabe? Então, se você achar a versão Pro por um bom preço, vai no Pro. E lembrando, galera, que eu vou deixar o link do Fantech Studio com o menor preço que eu encontrei na descrição do vídeo, e também adquirindo pelo link abaixo vai estar ajudando o canal. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, por favor, deixe botando um like, se inscreva no canal e deixe algum comentário se você tiver alguma dúvida. Então, muito obrigado por assistir, valeu, falou!